Olá, bom dia. Quem tem acesso à internet e redes sociais provavelmente já se deparou com notícias falsas. Mesmo que não tenha se dado conta disso, no ambiente virtual, as chamadas fake news são rapidamente compartilhadas e espalhadas com a ajuda de robôs. No resenha de hoje, vamos conversar com o professor doutor da UFMA, Márcio Carneiro, e a jornalista Roberta Gomes, sobre esse universo das notícias falsas para mostrar como elas nascem e viralizam e dar algumas dicas de como diferenciar notícia real de fake news. Professor Márcio, bom dia, tudo bem? Bom dia, Tevaldo. Bom dia, Roberta. Obrigado pelo convite. Obrigado pela presença. Roberta, olá, bom dia. Bom dia aos telespectadores do Resenha. Bom dia, Márcio. Tevaldo. Então, vamos tentar clarear esse universo bastante confuso hoje, né? O que é notícia real, o que é notícia falsa, professor Márcio, Roberta. Qual é a definição de fake news? Para o nosso telespectador ficar um pouquinho mais claro. Fake news não é uma coisa assim tão recente, tão contemporânea como a gente pensa, né? Se a gente for pensar direitinho, é uma coisa mais antiga, bem mais antiga, que, claro, a partir da internet, das características do meio internet, ganha uma escala diferente, ganha um impacto, né, maior, mas assim, que é uma coisa mais antiga. E segundo que o próprio nome fake news, né, ele na realidade ele representa um guarda-chuva que, né, onde muitas coisas, né, acabam se colocando, né? Então, coisas inclusive diferentes, né? Porque assim, se você pensar, você vai ver que debaixo desse guarda-chuva fake news, você vai ter coisas que variam assim, que estão mais próximas do real, de fatos reais, e totalmente, né, distante da realidade ou de fatos reais. Você vai ter coisas, né, nesse eixo aí, né, que de repente você vai chamar de fake news. Em relação a isso também, você vai ter um outro eixo vamos dizer assim, da intenção de quem está publicando, né, em enganar realmente ou não. Então você vai ver coisas que são muito deliberadas, muito planejadas, né, e que você vai chamar de fake news, e outras que não, que às vezes onde o interesse não é efetivamente, deliberadamente enganar. Né? Pode ser humor, pode ser um erro de apuração, pode ser. E isso também, né, de repente vai estar debaixo desse guarda-chuva do fake news. Então você vai ter coisas que são, como eu falei, ligadas ao humor, né? O humor que pode ser em cima de uma coisa real, de um fato real, né? Uma gozação, uma coisa assim. Uma troça qualquer. Uma troça em cima de algo real, né? Como eu falei, próximo do real. Ou então um humor de uma coisa totalmente construída e tal. Mas até aí, por exemplo, eu não tenho necessariamente a intenção de enganar, né? E aí, de repente, eu posso chamar de fake news também. Claro que eu vou ter as coisas que efetivamente são criadas, forjadas, né, aí sim, né, com a intenção de enganar, né, ou seja, deliberadamente para enganar. Aí aquele eixo que eu falei, né, aí eu estou muito próximo dessa vontade de enganar. Mas posso estar próximo, por exemplo, de coisas que são reais e que são tiradas de contexto, apresentadas, né, com outro contexto, e aí elas já enganam, né, mas assim, não são criadas do zero, né? Então, assim, eu tenho muitas muitas variações aí, né? Isso na criação, e se eu pensar na distribuição, na propagação, eu também vou ter essa escala de gente que está propagando deliberadamente, com uma agenda, com uma intenção, e gente que é a grande maioria que vai colaborar para essa propagação, mas sem esse sentido mais como, às vezes, até por um efeito que a gente chama, né, o efeito de manada, o efeito, né, onde você replica as coisas sem pensar muito no que está fazendo, entendeu? E essa é a grande maioria, né, que a gente percebe. As pessoas agem assim, elas estão replicando uma coisa que, na teoria de redes, a gente chama isso de contágio, né, que lembra a doença, né? Quer dizer, é uma coisa que é uma atividade, é uma ação que você vai replicar com muito pouca racionalidade e mais assim, repetindo um padrão que você vê ao seu redor, né? Se eu parar na rua, ficar olhando para o céu, ou provavelmente outras pessoas, né, a partir desse efeito vão fazer a mesma coisa. Então, no caso da notícia, então assim, parece assim que o nível de deliberação é muito alto, mas não, a propagação, a grande maioria são as pessoas, e às vezes sem essa vontade de intenção, Roberta, deliberada. Assim, muita gente acredita, a gente tem esse novo termo, a gente conversava antes do programa começar, esse novo termo fake news, né? Então todo mundo acha que é uma coisa nova e tudo, e se a gente está chegando perto das eleições, né? Então essa questão da fake news, ela está muito em alta, o próprio judiciário, a justiça eleitoral está dando bastante valor para isso, de como conter, mas é uma coisa que já existia. Se você for pensar
no fuxico, né, Márcio? Notícia plantada, notícia para enganar, notícia exatamente. No rádio, na TV, no jornal. Isso é anterior. Comum, né? É muito anterior. Você pega da manipulação, de opinião folder pública. Apócrifo. Isso aí é muito antigo, isso aí não é. Um disse-me-disse e vai propagando, você tem a mesma coisa. Só que nós temos plataformas diferentes e temos meios diferentes de propagar isso. E tem o comportamento das pessoas que está cada vez mais acelerado e essa propagação ela amplia muito mais e ela é muito mais rápida, o alcance é muito maior, então essa coisa cresceu demais. E como a gente está chegando perto da eleição e a gente teve a questão das eleições dos Estados Unidos com vazamento de informação, a fake news ajudou na eleição do Donald Trump lá nos Estados Unidos. Ajudou, mas também por quê? Pela forma que ela foi propagada e que ela foi implantada. Não necessariamente só pela fake news naturalmente. Eu tenho lá, eu vou botar lá no meu site e vai ficar bonitinho, quem quiser compartilhar, compartilha. A gente pode imaginar ou pensar que fake news pode ser um subproduto do noticiário hoje, do que a mídia tradicional produz, ou isso não tem vinculação, não tem relação? Professor Márcio. Eu acho que fake news é um efeito, é uma consequência de um conjunto de fatores, de um contexto, né? Eu acho que isso que você fala está relacionado com uma coisa um pouco mais ampla, que é vamos dizer assim, a perda, eu não vou usar o nome perda, mas eu vou usar o distanciamento entre o público e as mídias tradicionais, vamos dizer assim, né? Essa fragmentação, né, da audiência e essa fragmentação de emissores, ou seja, de coisas que eu posso acessar, que antigamente, né? Antigamente o que eu tinha no mundo analógico, vamos dizer assim, da mídia analógica? Eu tinha grandes emissores de conteúdo, né? Grandes e respeitáveis emissores de conteúdo e pouquíssimas outras opções de acesso à informação para o cidadão comum, né? Então ele lia o jornal, ele assistia a TV, né? Ele escutava o rádio e tal. Então, assim, eu tinha poucos canais de informação chegando, né, para as pessoas. E, claro, as pessoas tinham as suas redes pessoais, a vizinhança, a família e tal. Mas são redes que, perto das redes que a gente tem hoje, infinitamente menores, entendeu? Então, assim, nessa transição tecnológica, cultural, as pessoas começaram a se informar através de redes sociais, se informar através de canais alternativos. Isso tem um lado excelente, porque você dá, né, para esse ecossistema aí, né, uma possibilidade das pessoas ouvirem outras versões das coisas, escutarem, né, outras falas, enfim, isso é o lado bom. O lado ruim é vamos dizer assim, esse ruído que é gerado quando você tem muita informação, né, circulando e acessível para as pessoas, né? Então, assim, tem alguns autores que chamam, né, esse período da internet ou esses efeitos de alegação de Babel, né? Lembrando, Babel é a cidade, né, várias línguas. Então, muita gente fala, todo mundo escuta, mas pouca gente se entende, né? É um pouco o que a gente vê hoje. Essa é uma tese, assim, né, uma proposta que não é aceita em termos gerais, né? Muita gente é contra até. Mas, assim, eu acho que você tem a consequência, então, do fato das pessoas estarem agora mais propensas a se informar e acreditar, né, com a mesma, vamos dizer assim, com o mesmo nível de confiança, em muitos casos, né, da informação que vem por canais que ela nem conhece, né, que pode ser um amigo da rede, mas pode ser uma outra fonte que apareceu lá, né? Então isso gera esse problema. E você tem uma série de outras questões, a questão tecnológica, da disponibilidade, né? A internet, né, é o que eu falo, o meio internet, ele tem características, né, que acabam gerando uma série de efeitos. Essa coisa da hiperconexão, né, de todo mundo estar muito conectado, de todo mundo ser emissor, de todo mundo, né? Então eu tenho um excesso de informação, e quando eu tenho excesso de informação, eu tenho um problema de atenção. Para quem que eu dou atenção, né? Para quem merece a minha atenção? E para a maioria das pessoas isso não é muito claro ainda. Então acaba vindo muita coisa sem um critério que, na teoria, é o que o bom jornalismo vai oferecer, ou seja, um critério de avaliação, né, de filtro, né, de eliminar as loucuras, as coisas totalmente, né, fora do normal, né? Só que o bom jornalismo faz isso. Também a gente não pode dizer que todo jornalismo é bom, entendeu? Né? Então, colaboramos também, de certa forma. Esse jornalismo que não é bom, né, também colabora para isso. É um conjunto, eu acho, né, de fatores. Eu concordo com o Márcio, assim, vou um pouco além, porque a discussão seria um subproduto
da mídia, etc. Eu acho que é mais ao comportamento da gente mesmo, né, Márcia, assim, das pessoas que estão nessas redes. Eu acho que nunca esteve tão necessário, assim, nunca foi tão importante um jornalismo bem feito, né, que cria uma confiança naquele leitor, em quem está recebendo a mensagem, como agora. Justamente por ser todo mundo emissor, todo mundo tem o direito, tem a possibilidade de se expor e ir por trás de uma tela. As redes sociais fizeram isso no WhatsApp, né, nos grupos de WhatsApp, no Facebook, no Twitter, enfim, então ficou muito mais fácil e tem muita informação, ficou mais difícil de você fazer um crivo das pessoas que não, assim, muitas pessoas não fazem esse crivo, então chegam nessas notícias falsas e vão acreditando no que está aparecendo ali na rapidez, não param para pensar. E por outro lado, a importância de nós, assim, de quem faz o bom jornalista para combater isso. Como trabalhar isso hoje, assim? Você tem, eu acho que é muito árduo. Você dizer que vai combater fake news de forma clara hoje, assim, eu vou combater, vou impedir que propague, não vai conseguir. As pessoas propagam isso, né, porque receberam e tal. Professor Márcio, isso não tem muito a ver dos convertidos. Eu propago aquilo que é do meu grupo, do meu lugar, de quem pensa mais ou menos como eu imagino. Isso não tem a ver com aí que automaticamente eu vou lá e, olha, essa ideia é muito bacana, essa ideia é assim que eu penso sobre tal personagem ou tal fato, eu vou lá e aí a gente vai entrar numa outra questão, que são as bolhas, né? A ideia das bolhas nas redes sociais. E essa é uma questão que não depende apenas das pessoas, que depende do algoritmo que roda nas plataformas, né? E como esse algoritmo seleciona o que vai ser exibido ou não, né? Então, assim, pro telespectador que de repente não viu ainda essa questão das bolhas, né? Alguns estudos, né, dizem que por conta dessa seleção que o algoritmo faz, e muitos deles trabalham com soluções de inteligência artificial, né? O que acontece? Ele vê que você curtiu determinadas coisas relacionadas a um time de futebol, ou a música. Isso. Então, naturalmente, isso a maioria das aplicações vai fazer isso. Ela não vai tirar as coisas do zero e nem vai. Ela vai aprender a partir dos exemplos que você dá para ela. Né? Ela vai, então, aí a gente tem a questão da privacidade, porque ela vai precisar ler seus dados, ela vai precisar acessar seus dados, identificar padrões de comportamento neles e a partir daí, para facilitar, a ideia é sempre boa, né? A intenção é sempre boa, né? Ela vai te oferecer coisas que você tem interesse de ver, ela vai eliminar coisas que você não tem interesse. O problema é que você cria um círculo, né, que não é interessante. Por quê? Porque ela apreende que você gosta de algumas coisas. Aí ela começa a reforçar apenas aquelas coisas. Então ela elimina a diversidade, o contraditório e tal. No intuito de te agradar, ela acaba te bloqueando, né, ou assim, evitando que você acesse coisas que seriam importantes para você, de repente, avaliar as suas posições, entender o outro, o diverso, né? E aí você cria esse eco, né, essa reverberação que vai sempre reforçando as mesmas coisas e excluindo outras. Quando, na realidade, o aprendizado, né, a própria vivência humana, ela depende muito desse dependendo de quem está aqui do outro lado, né, muitas vezes isso atrapalha, na verdade, né? Porque se não é bem feito isso, eu vou criar uma rejeição. De tanto que eu vou receber só aquela informação, então eu crio uma rejeição. Já aconteceu comigo de eu procurar uma vez uma coisa no Google e aparecer dentro do meu e-mail, aparecer dentro do meu Facebook, dentro de todos os sites que eu entrava, aparecia a mesma coisa o tempo inteiro. Então, eu acredito que nessa questão das bolhas, mas voltando na pergunta que tu fizeste convertido, da ideia em relação ao convertido, eu acho que inclusive é ao contrário, né? Não só do que eu acredito, mas do que eu quero combater, vamos dizer assim, do que eu quero ir contra. Então, chegou para mim um absurdo, uma coisa que eu acho absurda, ou falando mal de alguém, ou de algum político, ou de alguma pessoa, e eu quero propagar aquilo. E aí, intencionalmente, eu vou, olha aí como pode ser falso, pode ser uma fake news, chegou para mim, mas eu vou passar. Vou passar via WhatsApp e estão falando que é isso, foi fulano, foi ciclano que me passou.
Então, eu confio que ele me passou, eu vou replicar também, e aí eu começo a replicar e vou passando para frente. Márcio, tem um critério, porque tem gente que a gente percebe que nem lê. Né? Mas chegou no Márcio Carneiro, eu queria tocar nesse ponto também. Assim, é complicado, às vezes, a gente fazer determinadas generalizações em relação a isso. As pessoas são diferentes, né? Claro. De diversas formas, inclusive da forma como recebem essa carga de informação, da forma como tratam, né, essa carga. Alguns traços são assim, quase que biológicos, são ligados ao sistema sensório humano, então isso nos aproxima muito. Mas assim, as coisas de comportamento, de opiniões e tal, vai depender de um layer, vamos dizer assim, da cultura onde você está, do nível de informação que você tem, de como você conviveu, né, de que referências você recebeu da sua família, do seu grupo de amigos. Então, assim, cada pessoa é como se fosse assim, um conjunto, né, de camadas, né, de experiências, de coisas. Então, qualquer coisa nova, ela vai ser filtrada por esse conjunto de coisas, essa construção, né? Então, as pessoas são diferentes. Então, assim, algumas pessoas, por exemplo, elas vão reagir, como falei, automaticamente, com um nível mínimo de racionalização. Então você vai ver um espalhamento dessa coisa com esse padrão do contágio, né? As teorias de rede, normalmente, elas identificam 3 formas de propagação das coisas. Uma, o contágio, ou seja, eu replico coisas sem pensar. Eu corro porque todo mundo está correndo e, de repente, eu apedrejo o outro porque todo mundo está apedrejando. Eu xingo porque todo mundo está xingando e eu penso pouco em relação a isso. Esse é o contágio. Essa é a forma menos, vamos dizer assim, racionalizada do comportamento. Eu estou replicando o que eu estou vendo ao redor. Eu tenho uma forma intermediária que é meio assim, eu não tenho muita certeza, mas se eu vejo uma maioria confortável para mim, aí eu vou aderir a isso, né? É o limiar social. Ou seja, eu te convido aqui, não, vamos lá para um evento na Rua Grande, fazer uma passeata e tal. Aí se eu só convidar você, talvez você diga assim, pô, só vai eu... Só a gente. Então, assim, o teu limiar é 1, você vai dizer só 1 e tal. Agora, se eu disser, ó, a Roberta vai não sei o quê, e eu te disser que mais 5 colegas seus, né? De repente isso pode fazer você mudar de opinião, né? Então, assim, o limiar para você ir para a Rua Grande, andar no sol quente, né? Para uma manifestação, né? Se for 1 ou 2, não chega no limiar. Se for 5, 6, você vai. Então, as pessoas têm esse limiar. E tem o aprendizado social, que aí sim é a forma mais, vamos dizer assim, racionalizada. Eu vou agir com as coisas que me beneficiam. Por exemplo, eu vou comprar... por exemplo, eu estudo tecnologia e tal, mas eu passei a usar o WhatsApp há 1 ano atrás, assim, por dever de ofício, porque eu não gostava da solução e tal. Uso por questões práticas e profissionais, né? Então, assim, tem adoções que você faz por conta assim, não, ela é útil porque, pô, tá todo mundo usando, eu vou perder algumas coisas, eu vou ser prejudicado se eu não usar. Então eu faço, é um ajuste bem racional, né? Então, assim, é uma coisa assim, custo-benefício, não gosto muito, mas vou usar. Então é uma outra forma de adotar uma coisa e essa coisa se espalhar, né? Mas isso vale para várias coisas. Da questão do uso do uso da tecnologia, assim, do WhatsApp. Hoje eu uso o Facebook puramente profissional também, não utilizo para questões pessoais, assim, muito raramente. Mas essa educação também de como utilizar o que a gente tem de tecnologia à nossa disposição, o que tem de novidade, é que falta também. Assim, todo mundo usa de forma muito... não sei dizer assim, mas absurdamente. Você está conectado 24 horas, se você manda manda um WhatsApp, você tem que responder na mesma hora. E isso é muito ruim para o nosso dia a dia. Não dá tempo de pensar. As pessoas não têm tempo para pensar naquilo ali. Então, isso é um fator negativo. Então, se a gente tivesse também essa ideia de como lidar com essa tecnologia, de uma educação voltada para isso, consequentemente, você também teria uma educação de volta. Como lidar com essas informações que chegam através disso, através desses sites, do WhatsApp, do Facebook, né? Então, eu acho que essa questão da cultura, da educação... Professor Márcio Carneiro e Roberta Gomes hoje no Resenha. A gente vai ao intervalo e voltamos já. De volta com o programa Resenha, aqui no estúdio hoje o professor doutor da UFA, Márcio Carneiro, e a jornalista Roberta Gomes. A nossa conversa, a nossa resenha sobre fake news. Fake news também tomou o debate nosso, veio, né, para essa seara jornalística, muito por conta das eleições de 2018. Quer dizer, o TSE, né, os tribunais regionais, enfim, resolveram pôr na pauta em questão
e aí influencia as outras, como vocês bem disseram no primeiro bloco, né? Eleição dos Estados Unidos, eleição não sei onde, eleição tal. Dá para dizer que fake news, robôs e afins podem influenciar um processo eleitoral, professor Márcio? Sim, a gente tem que contextualizar isso dentro de uma sequência, vamos dizer, de uma linha histórica um pouquinho mais ampla, né? Por exemplo, na eleição do Obama, na primeira eleição, a imprensa noticiou muito essa coisa dele ter usado sistemas inteligentes, né? Mais informática, mais software, para achar o que as pessoas pensavam e depois complementar com a ligação, né, e tal. Na segunda eleição dele, essas soluções evoluíram para coisa massiva, para o Big Data mesmo, né? Ou seja, trabalhar com volume de dados muito grande, extrair muita coisa. Então, era quase que natural e esperado que, com mais um ciclo eleitoral e tal, essas soluções evoluíssem, a percepção de quem está no mercado das eleições, o marketing eleitoral, enfim, todo o negócio que as eleições representam, né? Claro que as pessoas iam olhar para isso, e é claro também que as eleições não são só negócio, são, né, uma disputa de poder, né? Então, nessa disputa de poder também, claro, quem está nesse jogo também olhou, né? Olha para isso e cada vez mais vai olhar. O grande problema disso, né, o contraponto disso, é que os dados, ou seja, a possibilidade de manipular a partir de dados, esses dados se encontram em empresas privadas, né? Empresas privadas que todos nós autorizamos a coletar e tal, quando instalamos o app lá no celular, avidamente, né, doidos para usar os benefícios. Ninguém lê termos de responsabilidade, termos de uso, né, páginas do Google e páginas, e do Facebook, por exemplo. Ninguém lê isso, né? As pessoas não leem, né? E as pessoas querem aplicar. O lance dos apps, uma das coisas sensacionais dos apps, do ecossistema dos celulares, é que você instala coisa, tira coisa, você experimenta muita coisa rápido, você não tem que pagar a licença e tal. É muito fácil, muito rápido. E com isso também, né? Você libera isso. Então, está alimentando. Pois é, você está alimentando uma indústria que vive que extrai valor dos dados, né? Hoje, né, na nossa sociedade, né, contemporânea, né, vamos dizer assim, conectada, né, a informação tem um valor muito grande, né? Antes eram os prédios, as fábricas, a coisa material. Hoje a informação, né? As grandes empresas na bolsa que têm maior valor não são empresas que têm terrenos grandes ou muitos carros, muitas máquinas, né? São empresas de tecnologia que trabalham com informação, que acharam jeitos, né, modelos de negócio para explorar isso. Então, assim, não tem nada assim estranho, né? Assim, isso está acontecendo. Não, é uma coisa que acontecia há muito tempo, né? Como a Roberta já falou, a notícia falsa, né? Utilização disso é antigo, e agora dentro de um contexto, né, de velocidade, de volume e de um ambiente que está necessariamente conectado a interesses privados. É bom deixar. E quem gerou isso quem autorizou por falta de informação? As pessoas, né? Nós autorizamos, né? Então, assim, as pessoas foram enganadas? Talvez, tá? Mas, assim, legalmente, ninguém vai conseguir, né, com muita facilidade processar uma empresa dessa, porque o cara vai dizer, não, mas você aceitou, né, a responsabilidade. Eu não podia fazer um curso para te ensinar as regras, né, legais da utilização. Eu não posso fazer isso com 1 bilhão de pessoas. Um laboratório para fazer. A gente pode voltar também e dizer, velho, eu vou vender cadastro, né? Eu tenho o cadastro dos meus clientes, eu vou vender. É legal, não é legal? Não, ao meu ver, é ilegal, né? Eu estou cadastrando para utilizar um serviço. Que assim, a discussão é um pouco abaixo, não é só da fake news, é um pouco abaixo de como como conseguiram dar vazão a esses dados. Agora que esses dados estão em todos os apps e tudo que a gente aceita usar, não tem como. Mas assim, eu não tô falando, só concluir, eu não tô falando disso assim defendendo as empresas, não, pelo contrário, entendeu? Assim, é um mega problema, sim, tá? Mas assim, um problema de difícil solução, tá? Um problema que tem, né, conexão com vários aspectos tecnológicos, econômicos, culturais, né? Muito difícil de resolver. As pessoas podem debater, e aí assim, a gente também tem que separar o debate que é politicamente correto, que está acontecendo só porque para as pessoas verem que está acontecendo e tal, e o debate efetivo que está buscando soluções, mas que precisa também olhar, né, as causas de verdade, né? Porque eu posso restringir alguma coisa e tal, mas o problema não é esse, né? O problema é muito maior, né? Porque tem uma coisa, Márcio, que tu colocaste bem, assim, acho que é perfeito isso. No Brasil se discute muito pouco isso,
que assim, a gente tratou de das gigantes hoje, né? Facebook e o Google. Que a gente acha que é só um aplicativozinho, tá? O Google só, né, busca no Google, é só um buscador que não é, e o Face não é, né, aquele appzinho para a gente encontrar os amigos da escola, né? E no Brasil eu acho que tem um problema, e aí acho que vai na linha que tu está trabalhando, que é a gente não trata essas empresas como empresa de mídia. No Brasil a gente trata como duas plataformas que não sei o que tem e tal, e plataformas que tem tal. Quer dizer, elas faturam milhões e milhões com anúncio, milhões e milhões com... Né, com informação, com mídia, com filtro disso. E querendo ou não, já engoliram várias empresas de mídia, né? Engoliram não no sentido necessariamente de comprar, mas no sentido ou de inviabilizar a operação, né? Porque né, várias redações, empresas menores, né, com essa fragmentação da audiência que eu falei, né, elas têm os seus modelos de negócio tradicionais seriamente comprometidos. Claro que as grandes corporações, tipo assim, é um animal muito grande que não vai morrer muito fácil. Ele vai tentar se adaptar, ele vai tentar se... Mas assim, existe também uma diferença fundamental entre empresas de tecnologia, onde errar, falhar, retomar, software, versão 1.2, ou apaga tudo e lança um outro. Elas são muito mais ágeis, né? O erro e o acerto faz parte da cultura delas, das empresas digitais, né? As grandes empresas de mídia, principalmente no Brasil, são empresas familiares, né? Ou ligadas a políticos, assim, né? Elas são empresas conservadoras na maioria né? Conservadoras não só no sentido, vamos dizer, político, editorial, mas assim, empresariais também, em velocidade para reagir às mudanças. E tudo que a gente está vendo agora é uma velocidade enorme de mudanças. Então, assim, essas empresas, elas estão sentindo dificuldades e, claro, as grandes estão procurando e até achando algumas soluções, né? Quando eu crio um aplicativo de segunda tela, quando eu vou para as redes sociais, quando, né, o grande jornal da noite das TVs começa a dizer, vá para o nosso site, não sei o quê, eu estou abrindo outras portas para o cara me achar, para o cara continuar comigo e para o cara continuar vendo meu conteúdo, tá? Essas são as soluções, né, que já estão acontecendo. Mas a verdade é que o modelo de negócio das empresas de tecnologia, né, implica para elas um volume de recursos muito maior, uma velocidade de ação assim, para mudar, para se adaptar muito maior, e eventualmente, eu sempre digo assim, já disse em evento de televisão, tipo assim, os caras da tecnologia, as grandes empresas de tecnologia, é como se fosse uma raça alienígena que chega num planeta e assim, ou você é assimilado, ou você vai para a guerrilha e vai tentar achar um jeito de sobreviver, ou das duas vai nascer uma nova raça, uma raça híbrida aí. Mas assim, o modelo de negócio das empresas digitais, que é baseado em informação, né, em venda de informação, né, é muito mais eficiente nos dias de hoje. Quando eu falo também, para não generalizar, estou falando de um mundo conectado. Onde a infraestrutura de internet está, né? Porque o cara está dizendo, pô, esse cara está falando bobagem, porque no Maranhão o cara não consegue, né? No interior lá, não é isso. Eu estou falando, né, de lugares, né, onde a infraestrutura de internet existe, né, é relativamente boa, eficiente e tal, né? E com isso os efeitos disso são sentidos. Mas assim, a verdade é essa. Essas empresas de mídia tradicional, elas estão sentindo a mudança, né? As pessoas estão indo, né, ouvir outros, né? Antes eles eram os pregadores que todo mundo ouvia, né? Eu tinha os grandes hubs de atenção, né? A TV, a rádio, os jornais impressos, todo mundo tinha que ir para lá. Hoje em dia não, o jovem não quer assistir. Todo mundo no PowerPoint, né? O jovem não quer assistir. Mas a gente começa, né, a ver agora também um distanciamento, né? Assim, até um certo distanciamento das próprias da grande mídia desses canais de redes, que antes, quando as redes surgiram, vão todo mundo para a rede, agora está todo mundo se retirando, porque o modelo de negócio, por exemplo, de um grande Facebook da vida, não é vender notícia do grande jornal, é vender anúncio. E nesse caso específico aí, vocês podem comentar, é o jornal Folha de São Paulo, exato, que foi para o Facebook, depois retira-se do Facebook, né, com críticas muito severas, inclusive, né? Porque aquela coisa que eu estou falando da assimilação. E do algoritmo, vou parar de colocar informação de página para ti. Roberta, tu só consulta a página de jornal. Vou começar a parar, não quero isso. Eu quero teu comportamento pessoal. Eu quero que tu tá compartilhando com tua família, com teu primo, com o teu tio que mora fora. Eu quero teu comportamento pessoal. Eu não quero saber se tu tá curtindo a matéria de capa da Folha, a matéria que foi postada na última hora. E aí eles começam... Aí você já começa a ver um distanciamento.
ele já vai mudar. Tá vendo que mudou? Não é esse o meu negócio. Porque é um jogo que eles eles não têm, né, muito a ganhar. Assim, a pequena empresa de mídia, ela não tem como resistir a isso, porque ela tem uma audiência, ou um número de usuários, ou, enfim, um número de receptores daquela mensagem que de repente começa a cair, né? E com isso a publicidade também cai e tal, e você chega num limite onde você não vai conseguir ir muito além, né? Aí vai depender só do seu nível de resistência, ou do capital que você tem, ou da vontade que você tem, às vezes, não de negócio, mas de tocar um canal de mídia por outros motivos, né? Mas assim, em termos de negócio, vai chegar num ponto que você tem que ir, você é quase que obrigado a ir para as redes sociais. Por isso que o modelo deles é bom, porque é um modelo que funciona para qualquer um. Você, empresa de mídia, você é convencido que você precisa ir para o Facebook ou para as redes sociais. Se você tem, né, um restaurante, né, você vai ser convencido que você precisa estar lá. Se você tem uma funerária, você precisa estar no, né? Qualquer que seja o seu negócio, né, qualquer que seja o seu modelo de negócio, você vai ser convencido a ir para lá. Então, o modelo de negócio dessas empresas está num outro nível, porque ele assimila qualquer um outro, ou a maioria dos outros, né? Associando fake news à política, eu queria saber qual é o limite aí para vocês de liberdade de expressão e aquilo que de fato vai ser fake news, que aí as pessoas começam a discutir uma série de coisas. Quer dizer, uma informação bem trabalhada, um fato bem trabalhado, que leve uma denúncia contra o Etevaldo, por exemplo. Isso é bom jornalismo, isso é, né, liberdade de expressão de quem está produzindo, ou isso eu posso tratar porque isso me ofende, isso me atinge de alguma maneira, posso tratar com isso como fake news? Qual é o limite da gente nesse processo? Está bem pertinho de eleição, a gente vai passar muito por isso, né? Alguém vai dizer, olha, a matéria de A ou de B de C está me atacando, está me atingindo, né? Quem é que dá esses limites aí, professor Márcio, Roberta? Hoje, na Justiça Eleitoral, você leva em consideração, pelo que eu tenho lido e tenho acompanhado, ainda está muito em debate. Assim, estão debatendo demais, assim, conversando sobre o que é fake news, como será feita essa análise, né? Então, com base, inclusive, no que a gente tem de legislação já, de ataque à honra, né? Do crime contra os seus direitos, a tua pessoa, etc. Não tem necessariamente uma legislação que trate do que foi apurado, do que não foi, se essa notícia é real, se essa notícia é falsa, com que bases eu vou avaliar se essa notícia é real ou falsa. A gente não tem esse critério ainda. Há 8 projetos de lei, 7 no Congresso, 7 na Câmara, 1 no Senado, que não vai alcançar as nossas eleições agora e que não discutem, de fato, como elas vão como se vai trabalhar, como se vai analisar esse fake news, né? Então, a gente, assim, o debate de como avaliar essa fake news ainda é assim, na minha visão de jornalista, é essa questão de apuração, de você ter critérios bem objetivos e também do DNA dali da notícia, né? Da digital. Quem escreveu, aonde foi publicado, onde é que está, eu assinei, quem assinou, onde eu estou assinando quem é responsável por aquela informação. Isso é que é difícil também. Eu espero estar enganado, mas eu acho que, por mais que se discuta isso nesse momento agora, né, com o estágio que a gente tem da tecnologia, da legislação, né, do ambiente cultural que a gente tem, do ambiente político, né, complicadíssimo que a gente tem hoje, né, eu espero estar enganado, mas eu acho que isso não se resolve rápido, não se resolve fácil, né? A gente tem sempre informação, contra-informação, quem está certo, quem está errado. A gente tem uma legislação que não é objetiva, né, clara em relação a esses problemas, está desatualizada. Existe sim uma legislação anterior que pode ser usada, né, para interpretações, mas aí eu sempre tenho a interpretação e quem está fazendo a interpretação, a cabeça do juiz, a cabeça, enfim, a tendência de A de B. Então, assim, a legislação ajuda, mas não resolve ainda, precisa evoluir, né? O ambiente cultural nos indica que as pessoas vão continuar replicando coisas sem pensar muito, infelizmente sem ver se é de uma fonte com mais credibilidade, com menos credibilidade, vão continuar fazendo isso, tá? Porque é uma coisa, como eu já expliquei, muito instintiva, muito pouco racionalizada. Então isso vai continuar. Controle disso, quem poderia fazer se tivesse interesse
maior seriam as próprias plataformas, talvez assim, a partir de soluções de inteligência artificial, como um filtro de spam que você tem na sua caixa de e-mail, né? O cara determina algumas características, né? E treina esse algoritmo para reconhecer. Isso separa e você, se você quiser, e você vê a sua outra página do Facebook, a página, né, a dark web do seu Facebook. Se você quiser ver tudo, você vê. Se não, você vê só o bonitinho. Talvez isso, né? Então, assim, precisa de um interesse real das plataformas em restringirem isso, o que eu não sei se elas têm efetivamente, porque o que o cara fala para a mídia, né, o que o empresário desse fala para a mídia, não necessariamente é o que ele está pensando em termos do negócio dele, né? Ele tem que falar para os acionistas, ele tem que, né, quando ele fala para a mídia, para as pessoas em geral, ele está falando para os acionistas para dizer, não vendo as minhas ações, senão ela vai cair muito, eu vou perder muito dinheiro. Então, não é... Então, assim, a gente tem que separar um pouco do que é para... Né, como se diz para o inglês ver, né, e do que efetivamente está sendo feito. O que efetivamente está sendo feito, apesar da intenção, da boa intenção, do interesse de vários segmentos da sociedade, eu ainda não vejo condições materiais e reais para isso, a gente ter uma solução para isso. Então, resumindo a história da sua pergunta, em eleição vai ter, né, achincalhamento, vai ter coisa, vai ter... Sempre teve. Agora, o pior, né? Esse é o lado ruim, a escala da coisa, a velocidade da coisa, né? E o impacto que essa coisa pode gerar, por exemplo, no inocente ou com a imagem de alguém, né? Enfim... Esse é o grande problema. Agora, que o candidato A vai malhar o candidato B, vai espalhar boato, vai não sei o quê, e o outro vai fazer, ou vai dizer que está se defendendo, e vai ter esse jogo de informação e contra-informação, isso não é da internet, né? Isso é muito... Né? Está, muito né? anterior, né? Isso está muito... Né? Isso é uma disputa de poder, onde os limites éticos, infelizmente, né, não conseguem conter, né, o ímpeto das pessoas em buscar cargos e poder, etc. A gente vai um rápido intervalo e na volta a gente continua esse bate-papo, essa conversa com o professor Márcio Carneiro e a jornalista Roberta Gomes. Até já. De volta para uma resenha aqui no estúdio hoje, o professor doutor da UFMA Márcio Carneiro e a jornalista Roberta Gomes. Estamos batendo um papo, conversando sobre fake news. Né, aquela velha história, né? Tá bombando o Zap Zap, né? E muitas das vezes, se bombar o Zap Zap, é uma historinha que não tem pé fincado na realidade, né? Isso, a gente voltando na questão da litoral, né? Que foi que acabou pautando essa coisa do fake news, fica na subjetividade, eu definir, como vocês colocavam no bloco anterior, é muito subjetivo definir o que de fato é fake news, ou aquilo de fato é uma matéria que só deixou o Etevaldo insatisfeito porque ele é candidato isso, Y, aquilo. Como é que a gente vai sair desse lugar? E o Márcio bem pontuava isso, é disputa de poder, né? O boato, o rumor não é invenção nossa, né? Nesse não é de agora, mas como é que a gente consegue minimamente, né, olhar com mais... Né? Objetivamente falando, não concordo com a subjetividade na avaliação no caso de fake news. Até... Pela minha formação jornalística, eu acredito que, assim, você está noticiando alguma coisa, você tem que ter um mínimo de apuração e você tem que ter umas bases. Não é o achismo ou a criação. Eu não estou contando história fictícia, né? Então, não vai pela subjetividade. Aí essa análise do fake news, ela tem que ter, assim, quando a gente chegar nessa análise de quem vai avaliar isso, a gente sabe o que é notícia falsa. A gente consegue. Quem tem uma mínima formação de jornalismo de apuração, você consegue ver o que é, o que não é. Para o grande público, isso não cabe. Eu acredito que aí sim não dá para fazer essa distinção. O Márcio colocou no bloco passado sobre a questão da inteligência artificial para fazer, inclusive, essa análise, né? Você vai ver alguns pontos, vai ter algumas características que, de repente, ele coloca ali naquele espaço, né? No spam da vida. Mas, de qualquer forma, ele vai chegar. De qualquer forma, aquela notícia vai chegar no destinatário. E aí, eu vou fazer uma escolha de olhar ou não a fake news? Acho que não é nesse ponto. Pelo contrário, a gente tem que evitar dela chegar, dela ser pelo menos produzida, ou se produzida, ser retirada completamente da circulação, da propagação.
E aí? Olha, eu vou, assim, vou lembrar aqui de uma coisa da academia, né, de uma coisa da formação do jornalista, né, que são os critérios de noticiabilidade, né? Um dos critérios mais antigos e mais efetivos é a notícia, aquela coisa, notícia ruim e notícia boa, né? Então, assim, infelizmente, parece que a humanidade tem uma atração, né, desde que ela não, né, o sujeito não sendo vítima do negócio, mas a gente vê pelo trânsito aqui de São Luís, né? O cara bate na outra pista lá, a pista que não tem nada a ver porque todo mundo não é para prestar socorro, solidariedade, é para dar uma olhada e ver. Então, assim, essa curiosidade, quem fosse feliz que tá essa ali, curiosidade, errado, né? Ela é natural e tal, e esse critério, né, de notícia ruim, notícia, né, assim, a notícia negativa e tal. Então, assim, muitos casos de fake news estão relacionados com isso, ou coisa assim, né, muito fora do padrão, muito, né, malucas, assim, mas as pessoas, né, chamam muita atenção, ou então é muito negativo, né? Então, infelizmente, essas coisas acontecem, né? Agora, claro, a gente também não pode ser, acho que, totalmente pessimista em relação a isso. A sociedade precisa discutir isso, óbvio. O poder público, os agentes, né, precisam discutir, pressionar, mudar a legislação, né, mudar. Fundamental. As empresas de mídia podem colaborar com isso? Podem e precisam, porque na realidade um dos fatores de existir fake news com essa escala toda é essa coisa da perda do valor do que eu chamo, como é que eu vou dizer assim, a ideia de valor que as pessoas têm do conteúdo das empresas tradicionais de mídia, a percepção de valor. Antigamente, né, eu vou fazer minha assinatura do jornal, né? Isso, então assim, revista, a percepção de valor daquele conteúdo era maior, né? Era mais clara. Essa percepção de valor diminuiu, em parte pela tecnologia, pela concorrência, mas também pelas próprias empresas jornalísticas, né? Que, eu quero fazer campanha para A, para B. Não faziam fake news, mas trabalhavam colaboraram com isso. Tem muita né? gente que desconfia das empresas tradicionais de mídia, né? Esses caras têm uma agenda deles, né? Para A, para B e tal. Então, essa desconfiança toda facilita, né, a escala da fake news, atrapalha você procurar, né? Mas assim, esse é um problema que as empresas de mídia têm que também enfrentar e devem enfrentar, porque quem está conseguindo sobreviver no mundo digital hoje, quem está conseguindo, por exemplo, tipo o New York Times, que está conseguindo hoje viver de assinaturas digitais, né? Ou seja, conseguiu passar de uma linha aí de quebrar para voltar a receber, enfim, tocar o seu negócio. Quebrar o impresso, né, do jornal que era. Exato, não estou falando, não estou defendendo, né, linha de A ou de B, mas eu estou dizendo como negócio, quem está conseguindo fazer isso, está conseguindo a partir do quê? Primeiro de uma retomada dessa coisa, de entender que o principal ativo que ele tem é credibilidade. Não é o patrocinador A, ou o interesse com o político A, ou conchavo com o governante B, momentâneo, que aqui. Não. Para o negócio, né? Para a sustentação do negócio em termos normais, vamos dizer assim, o grande ativo é a credibilidade. Então, a empresa de mídia que percebe isso e que vê a longo prazo, ela vai trabalhar para isso. E trabalhando para isso, ela está combatendo fake news. Porque ela está, né, reforçando ou retomando, né, na cabeça das pessoas essa percepção de valor, né? Não, esse conteúdo ele tem uma qualidade, esse conteúdo foi trabalhado, esse conteúdo, né, ele tem mais... Se eu vou, foi apurada. Foi apurado. Se eu tenho que confiar, né, você vai ter sempre que confiar em alguém na vida, né? Mas assim, diminua seus riscos, né? Aquela coisa do matemático. Vamos diminuir probabilisticamente os riscos, né? Isso a gente pode fazer buscando notícias de fontes que, em tese, né, trabalham segundo uma técnica jornalística e dentro de uma ética jornalística, que seria, né, o que eu chamo de bom jornalismo, que não é uma figura, né, de retórica assim, né, etérea, mas que pode ser uma direção a ser perseguida no dia a dia, né? A gente fala muito assim, o noticiário de política é enviesado e tal, não sei o quê, mas as empresas têm noticiário de economia, de cidade e tal, então, né, nesse tipo de noticiário, elas estão trabalhando, estão fazendo. Então, assim, a política é sempre essa área mais confusa, né, e tal, mas elas devem e podem, né, tentar ir nessa direção, né? A perfeição, a isenção, esses valores 100% é meio complicado a gente ter. Né? Mas eu posso ter
direção, né? Eu quero seguir para isso, né? Então, se eu sigo a direção de preservar, de retomar e de proteger a minha credibilidade, eu estou falando veículo de mídia, não estou falando você do blog, você jornalista que está num canal independente, esse é o seu grande ativo, entendeu? Eu acho que esse é... do jornal, rádio, TV que tem hoje, né? Exato. Que tá aí há 40, 30 anos ativo. Quem quer continuar, quem quer pensar no futuro, tem que pensar nisso. Tem modelos, inclusive, de mídia assim, que você nem precisa necessariamente, jornalisticamente, falar, eu sou isento, imparcial. Não, assim, todo mundo tem uma construção, como o Márcio falou anteriormente, eu tenho uma cultura, eu fui criada ali, eu cresci naquele ambiente, então eu tenho uma visão de mundo de uma determinada forma. Então, assim, eu tenho uma visão política ou social dessa forma. O que não me inviabiliza de fazer um jornalismo bem feito, de praticar o bom jornalismo. Mas o meu canal, a minha publicação, o meu jornal, ele tem uma linha editorial nessa aqui, deixo claro. O que não quer dizer que eu não faça um bom jornalismo. Né? Eu vou ser imparcial e aí fica pendendo para um lado, para o outro, aí a confiança vai, né? A desconfiança vai acontecendo, vai quebrando essa confiança. Acho que até nesse modelo, quero deixar claro qual é a minha linha política, vou deixar claro, a gente trabalha aqui nessa linha. Agora, a cidade e as outras coisas, eu trabalho o bom jornalismo. Mas no ambiente que a gente vive no país hoje, tão acentuado, tão acirrado, como é que a gente equilibra essas coisas? Porque assim, o que eu percebo, Márcio, que eu vejo, é que alguém fala do candidato A, do clube A ou da empresa A, igual manada, sabe? Aí vem outro, né, no outro dia, a contra-informação, ou rebaixo daquilo, mas daqui a pouquinho, aí o outro segue, quer dizer, eu vejo muito militante nesse processo também. Agora, a gente tem que ter, assim, eu acho que, como eu falei, a grande maioria das pessoas acaba contribuindo para esse efeito de uma forma, né, até inocente, a gente pode dizer, tá? Perfeito. Agora, a gente tem que entender que sim, tem pessoas, aquela coisa que eu falei, da escala da agenda do cara, né? Então a gente tem operadores, vamos dizer assim, nesse sistema de comunicação, que aí sim tem uma agenda, né? Às vezes motivada por poder, por dinheiro, às vezes motivada por uma certeza de que a sua agenda da direita, do centro, da esquerda é a melhor, né? Como se a agenda, como se a proposta garantisse, né? Por exemplo, eu acredito numa agenda, né? Porque essa agenda é boa, porque ela enfrenta, sei lá, desigualdade social e tal. Mas não é o fato de eu acreditar na agenda que essa agenda vai me transformar num super-homem, ou num cara perfeito, ou o meu grupo, né? Num grupo que está sempre certo, que está sempre, né? Isso é muito perigoso, isso é extremamente perigoso. E eu acho que esses excessos e essa construção deliberada, planejada, né, com interesses aí sim bem claros, não de informar e sim de desinformar, ou de, sabe, não, aqui eu sou o certo, né, de apresentar algumas coisas e esconder outras, né? Então, assim, esse é que tem que ser realmente combatido, seja pela legislação, pelos operadores do direito, pelas pessoas envolvidas, né, em eleição, nos processos democráticos. Eu acho que isso aí tem que ser feito, isso tem que ser combatido, porque assim, eu vejo uma pessoa dessa, um grupo desse ou uma empresa dessa, como uma entidade extremamente perigosa, né? Aí sim, a gente vai ter uma coisa, né, negativa mesmo, porque é perigoso para as pessoas, para a democracia, e para esse nós estamos vivendo, na minha cabeça, um momento assim, né, de muita incerteza. A gente pode pender para um lado da barbárie, né, ou pode pender para um lado, mesmo passando e errando agora, para um lado, um estágio, né, evolutivo da humanidade melhor. Para onde a gente vai, ninguém tem certeza. Antigamente que todo mundo pensava que a gente sempre ia para frente e para cima, né, tudo era, né, o progresso é inevitável. Não é bem assim. Cai por terra aquela ideia de que rede social a gente dialoga, rede social a gente conversa? A gente conversa, mas eu tinha um tio que dizia assim, conversando que a gente se entende, conversando que a gente se desentende também. Faz parte do diálogo, né? Agora, e também depende das pessoas. Eu queria aproveitar, Etevaldo, assim, essa questão, a gente está falando aqui de fake news, mas na realidade a gente está falando da vida digital, da vida contemporânea, né? Da importância dessas coisas. Porque na verdade a fake news nem está só na política, né? Ela está em várias ela outras coisas. Em todas as então a gente falou aqui de celular, de privacidade, de dados, TV, né? De TV, de mídia e tal. Então eu queria aproveitar, convidar
o telespectador, né, para um evento que a gente vai estar realizando na UFMA nos dias 13 e 14 de junho, né, é o primeiro encontro regional da ABCiber, que é a Associação Brasileira de Pesquisadores em Cibercultura, em vida digital, né, com todos os seus aspectos, né, com todos os aspectos. A gente vai ter gente pensando a parte da política, da privacidade, dos fake news. A gente vai estar pensando o jornalismo digital, o jornalismo do futuro, a inovação. A gente vai estar pensando as redes sociais, a comunicação organizacional, a parte de desenvolvimento de produtos, de software. A gente vai estar pensando na parte das narrativas, dos fãs, né, das séries, né, dessa cultura, né, também muito legal, muito bacana que acontece. Então, é um evento que as pessoas, não é um evento apenas acadêmico, né? Ele é um evento acadêmico também, a gente recebe trabalhos, né? Enfim, vai ter exposição de trabalhos, mas vamos ter uma discussão bastante aberta, que não é apenas para os alunos da comunicação, é da vida digital em vários aspectos, para a comunidade, para os profissionais da mídia, do direito, né, da engenharia, do design, né? Fala um pouquinho no Labicon, assim. O professor Márcio coordena um trabalho na Universidade Federal do Maranhão, da UFA, coordena um trabalho que é o Labicon, que tem pensado muito disso, né? Essa vida cotidiana e tal. A gente coordena um laboratório, né? O Laboratório de Convergência de Mídias, e é um laboratório que se propõe justamente a desenvolver projetos, né, de pesquisa nessa fronteira entre comunicação e tecnologia, né? Parece que são coisas muito distantes, né? Eu sou de humanos, eu sou de comunicação, eu sou engenheiro, Mas, na verdade, talvez essas duas forças aí, nesse mundo nosso contemporâneo, elas ganham elas têm uma importância, né, um potencial de mudança muito grande. Comunicação, mídia, né, a gente está vendo aí, né, com mídia as bolsas caem, né, a gente ganha dinheiro, a gente perde dinheiro, a gente vai, enfim, né, a mídia é um poder enorme, continua sendo, né, a tecnologia também, mesmo quem não gosta, né, quem é ludista, é estranha a tecnologia, né, mas a gente sabe que as tecnologias são adotadas, né, primeiro pelos inovadores, depois a maioria vai, os retardatários, né? Tem gente que hoje está conhecendo o Facebook, começando sua página. Então, assim, são processos aí bem conhecidos, né? E o Labicon, a gente tenta, né, propor algumas coisas aqui em São Luís, aqui no Maranhão, né, em termos de projeto, tanto de desenvolvimento aplicado, de software e tal, que nos joga um pouquinho, né, para o lado mais da engenharia, do design, mas também da comunicação, porque na minha cabeça é muito difícil hoje separar essas duas correntes, né? Então, acho que o profissional do futuro, pesquisador do futuro da comunicação, da tecnologia, ele tem que ver, né, essa fronteira aí. Roberta, você foi a primeira mulher a comandar, a coordenar um produto digital de jornalismo no Estado. E aí, pelo que o Márcio tem posto, tem colocado, como é que você vê o jornalismo digital no Estado? Como é que você vê o jornalismo impresso dialogando com esses setores? E, Márcio, também fica à vontade de comentar um pouco disso. A gente está chegando no finalzinho do resenha, mas eu queria saber um pouco disso, olhar de vocês sobre esse jornalismo que a gente pratica no Maranhão, que a gente faz no Maranhão, de como a gente se relaciona, como lida esse jornalismo com esse ambiente digital. Gosto de redes também, trabalho com redes hoje e só puxando um pouquinho do que ele falou, a gente tem que realmente entender um pouco de tecnologia mesmo, porque para o nosso trabalho, até vamos chegar nos sites jornalísticos, a gente tem que também entender como é que funciona o back-end lá do site para a gente poder ter uma interface que agrade o nosso internauta, o leitor para chegar até lá, e tablet, né, agora, celular, enfim, tem que ter se adaptar, sabe? São novos negócios que estão dependendo de tecnologia para que a gente possa levar conteúdo para as pessoas, né, conteúdo de qualidade, né, e bem feito. Eu confesso que eu sou um pouco pessimista, assim, sou um pouco negativa nesse assunto, nessa seara. Eu saí, já tenho muito tempo dessa área do jornalismo diário, né? Horário de horas ali, imediato. Fui para assessoria, continuo trabalhando com jornalismo digital também, com redes, mas eu sou um pouco pessimista porque eu não vi avançar no sentido de novos conteúdos, de novas plataformas, de novos conceitos de produtos no que a gente tem de grandes mídias aqui, né? A gente tem nacionalmente produtos crescendo aí, sites, fazendo jornalismo, com jornalismo de dados, com novos mecanismos. O Márcio trabalha isso muito bem nos cursos que a gente já fez, né, Márcio? De como interligar, inclusive, plataformas que são gratuitas, que você consegue fazer uma nova narrativa. E, infelizmente, isso eu não vejo.
não vejo isso evoluindo. Eu trabalho com formação de recursos humanos, então eu tenho que ser otimista, né? Nesse aspecto, né? Assim, eu estou na universidade, claro. Mas que... eu não digo das pessoas, nem digo do jornalista, eu digo dos meios em si, Não, tranquilo, mas assim, acho que uma parte da mudança são as pessoas e esses novos profissionais que a gente está formando agora, entendeu? Claro que existe, assim, vamos dizer assim, uma acomodação, e isso eu mexo muito com os alunos, pelo menos o aluno que passa na minha disciplina, eu digo, se bobear, o robô vai escrever, né, o teu lead, vai fazer. Então, assim, o problema não já está escrevendo. Já está escrevendo. Mas é o que eu digo, o problema não é o robô, o software, né, automatizado entrar na redação, é o jornalista se automatizar, né? Ou seja, por preguiça, por acomodação, ficar replicando release, enfim, e não correr atrás dos dados, não fazer as coisas que os softwares não podem fazer, entrevistar, investigar. Isso é humano e isso é o bom jornalismo vai fazer. Mas rapidinho, quando é o congresso? Olha, o congresso é em junho e eu, assim, como o site é complicado, sigam Labcom UFMA no Facebook. De novo, o Facebook também. Roberta, muitíssimo obrigado. Professor Márcio, muito obrigado. Eu que agradeço. E esse é o nosso último programa nas manhãs de sábado. A partir da próxima semana, o Resenha estará em um novo horário. Sempre às segundas, quartas e sextas, a partir de 1h45 da tarde. Muito obrigado pela sua audiência e até segunda-feira, ao vivo, depois do programa do Zé Cirilo. Não perca o novo Resenha. Um ótimo final de semana a todos e até lá.